Olá, obrigado por ter acessado o stand virtual da NetApp. Meu nome é Diego Flaborea, eu sou da área de canais e alianças da NetApp e hoje eu estou aqui para falar para vocês, para contar para vocês um pouco mais sobre a história de inovação da NetApp. Explicar para vocês sobre o nosso sistema operacional chamado Data on Tap. Falar para vocês sobre como funciona a tecnologia de snapshot baseada em hardware da NetApp. Explicar como tudo isso se integra num Fabric, numa malha de dados e mostrar para vocês como que isso pode solucionar uma série de problemas que a sua empresa ou a sua corporação podem ter e podem resolver de forma fácil. Então vamos começar sobre a história de inovação da NetApp. O que você conhece sobre a NetApp? Quem é a NetApp? A NetApp é uma empresa de armazenamento e gerenciamento de dados na nuvem e on-premises, o que significa que ela ajuda você a armazenar o seu dado e gerenciar essa informação desde ambientes locais, desde o seu ambiente proprietário até a nuvem pública, tá? Auxiliando na integração entre esses dois ambientes e criando dessa forma a possibilidade de transferência de dados, mobilidade de dados, portabilidade de dados, partindo da premissa de uma nuvem híbrida. A NetApp tem uma história muito longa de inovação. Foi fundada em 1992, é uma empresa jovem, mas é considerada hoje a terceira melhor empresa para se trabalhar em todo o mundo. É o primeiro storage provider para o governo americano e aqui no Brasil nós detemos cerca de 90% do governo nacional, do governo federal. É o maior storage provider para cloud service providers do mundo. Então nós fornecemos storage para vários service providers de grande porte. É o sistema operacional de storage, tem o sistema operacional de storage número 1 do mercado. Tem mais de 2.000 patentes e inovações no mercado de storage, mais de 200 patentes de flash e a gente tem mais de 1.100 engenheiros trabalhando com inovação somente em flash. E por que a gente diz isso? Porque é uma empresa que é fortemente calcada em engenharia, né? É uma empresa fundada por engenheiros e é uma empresa que tem um forte cunho de pesquisa e desenvolvimento, principalmente no que diz respeito a flash, tá? Então, hoje em dia a NetApp é considerada líder tanto em flash NAS, né? Ou seja, fornecimento de ambientes ao flash utilizando tecnologia NAS, utilizando CIFS, utilizando SMB, utilizando NFS. É a única empresa que fornece um storage unificado ao flash com SAN e NAS. Então nenhuma outra empresa no mundo consegue entregar um storage ao flash unificado, tá? E é uma empresa que vive inovando nesse mercado de all-flash. Então nós entregamos também storages all-flash com InfiniBand e esse ano a gente ganhou o prêmio de Best of Show na IT Brand como Innovation Leader, mostrando como é que se implementa uma infraestrutura all-flash dentro do ambiente de aviação, de entretenimento em aviação. Tá? A NetApp é um provedor global de software, sistema e serviço para gerenciamento e armazenamento de dados no mundo inteiro. Hoje a empresa detém um lucro anual de 6,3 bilhões de dólares. Nós temos mais de 12.000 colaboradores ao redor do mundo e mais de 3.200 patentes registradas. Tá? É uma empresa que no passado foi muito focada em produtos, né? A NetApp antigamente tinha um único produto, que era o FAS, e esse produto acabou obtendo aí no mercado o nome da empresa. Então hoje quando nós ouvimos, cliente X tem um NetApp, ele tem um FAS. Só que com o passar do tempo, a NetApp viu que não bastava a gente entregar um único produto de armazenamento de dados. Nós precisávamos resolver outros problemas dos clientes. Então nós resolvemos não só trabalhar no gerenciamento de risco do cliente e nos problemas financeiros que possam vir a surgir, né, entregando eficiência de armazenamento, eficiência no backup, eficiência na operação desse ambiente de dados, mas também resolvemos focar na velocidade com a qual
as empresas, os nossos clientes podem colocar um novo produto no mercado. Então, ajudar o cliente a inovar é muito melhor do que simplesmente ser um líder de inovação no mercado de armazenamento de dados. E isso vem de encontro com a nossa vontade de fazer com que o nosso cliente tenha sucesso, ou seja, cresça. Então a empresa passou a ser uma empresa focada em portfólio. Hoje nós não somos só uma empresa de um produto só, nós temos um portfólio grande de armazenamento, software e serviços. Todo esse portfólio está focado em atender quatro pilares básicos do mercado de TI atual, que é a nuvem híbrida, soluções integradas, que é conhecido no mercado como soluções convergidas ou soluções convergentes, o mercado de flash e o mercado de software defined. Então, a NetApp ela tem um portfólio extenso de produtos e soluções para atender esses 4 pilares, mas hoje a gente vai focar somente nos produtos que têm integração com ArcServe, que é o foco da nossa apresentação de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre o storage da linha FAS, o sistema operacional da ONTAP. Então, o da ONTAP inicialmente ele veio simplesmente integrado com um hardware único que é o storage FAS. Tanto o software quanto o hardware são desenvolvidos pela NetApp, desenvolvimento inteiramente interno. A partir do ano de 2013 até hoje, nós começamos a focar no mercado de software defined. Então hoje nós temos um produto chamado Cloud ONTAP, que é a possibilidade de eu pegar esse software, colocar na nuvem, subir ele simplesmente na nuvem sem precisar comprar um hardware da NetApp, ou eu posso subir esse storage num ambiente virtualizado com um servidor da sua escolha. Então a NetApp não se envolve na escolha do servidor, você sobe o software em cima de um servidor de mercado da sua escolha, e assim a gente atende o mercado de software defined. Por que o Data ONTAP é tão importante? O Data ONTAP é tão importante porque é ele que vai trazer toda a inteligência de armazenamento e gerenciamento de dados para dentro do hardware, seja um hardware NetApp, seja um hardware de outro fabricante, ou seja um hardware virtual utilizando um ambiente de nuvem pública. Dentre a inteligência, dentre todas as funcionalidades que a gente consegue trazer dentro do Data ONTAP, muitas são conhecidas de mercado. Então, desduplicação, que é a possibilidade da gente eliminar blocos duplicados dentro do ambiente de armazenamento de dados, a compressão, que é a possibilidade de eu armazenar dados com eficiência, comprimindo os arquivos e eliminando a necessidade de um armazenamento desnecessário, um armazenamento adicional desnecessário. Um ambiente de armazenamento unificado, então o Data ONTAP ele é responsável por prover acesso tanto NFS quanto CIFS, quanto Fiber Channel, quanto Fiber Channel over Ethernet, quanto a SCSI para fora do hardware. É um ambiente de armazenamento em flash, e na verdade o ambiente de armazenamento hoje em dia que nós chamamos de híbrido, porque a gente pode atender tanto o ambiente de armazenamento em discos mecânicos, quanto o armazenamento em flash, dentro do mesmo sistema de armazenamento, ou em um cluster. Tá? E a integração com aplicações corporativas, como SAP, como SQL, como Oracle, por exemplo. Então tudo isso é feito pelo Data ONTAP. O Data ONTAP ainda provê para a gente as funcionalidades de proteção dos dados. Então, essas funcionalidades são todas baseadas numa tecnologia que é trademark da NetApp, que é o Snapshot. Então, o Snapshot é a possibilidade da NetApp tirar uma cópia point in time de um determinado arquivo, um determinado conjunto de blocos, de forma eficiente, ou seja, com custo zero de armazenamento. As outras formas de movimentar esse backup, que é o SnapVolt, que é o fato de eu tirar esse backup, eu tirar esse snapshot de dentro do meu storage e levar para um outro storage NetApp, também é baseada em snapshot. Ou de eu fazer uma replicação, um mirror, um espelhamento desse snapshot em outro sistema NetApp, um outro Data ONTAP, que é chamado de Snap Mirror.
Então, todas essas outras funcionalidades são baseadas em snapshots. Além disso, o Data on Tap também entrega para dentro do hardware de armazenamento a possibilidade de clones de forma eficiente, também baseado em snapshot. Entrega a funcionalidade de escalabilidade horizontal, que é o scale out, além do scale up, que é a escalabilidade de forma dentro do rack, né? Virtual Storage Tiering, que é a nossa tierização automática, sem a necessidade de análise, de tempos longos de análise, é a forma que a NetApp faz de mudar um bloco de camada de tier, sem a necessidade de fazer uma longa análise ou sem a necessidade de licenciamento adicional. E o Data Fabric? O Data Fabric é composto por uma malha criada por vários Data on Taps que vão conversar entre si através de um protocolo comum e de sistema operacional comum, que é o próprio Data on Tap, que é o próprio Snapshot, SnapVolt e SnapMirror. Tá? Hoje a gente vai focar somente na proteção de dados com eficiência de armazenamento e vamos mostrar para vocês como é que funciona essa tecnologia de snapshot. Então, o snapshot da NetApp é o único snapshot hoje em dia que funciona da forma Redirection Write de forma nativa, independente se o front-end do storage está entregando NAS ou SAN. Tudo bem? Então imagine que nós temos uma camada interna do storage, onde são gravados os blocos, que é a linha azul que vocês estão vendo, e essa camada cinza, que é o próprio file system, ele recebe um banco de dados, ou um arquivo, tá? Podendo ser um arquivo de qualquer formato ou um banco de dados de qualquer fabricante, tudo bem? Então esse banco de dados, esses arquivos, eles vão gravar alguns blocos dentro do nosso sistema file system, que é chamado Waffle. Tá? O Waffle, ele vai conseguir enxergar esses blocos, sendo NAS ou SAN, da mesma forma. Então ele vai tratar esses blocos da mesma forma. Então nós conseguimos tirar o snapshot do mesmo jeito, de forma eficiente, mesmo que o cliente esteja entregando NAS ou SAN, sem depender da tecnologia que seja entregada no front-end. Tudo bem? Então vamos supor que esse banco de dados, esse arquivo, tenha 1 terabyte. No momento em que nós tiramos o snapshot, os blocos que estão relacionados com esse arquivo, eles passam a ser read-only. Então eles ficam travados para escrita, travados para alteração. Mas se você observar, eu acabei de tirar um backup, eu fiz um snapshot, e eu não aumentei o tamanho do espaço de armazenamento necessário para armazenar mais um backup. Na prática, a partir desse momento, o que eu tenho são 2 cópias do mesmo banco de dados ou 2 cópias do mesmo arquivo. No entanto, eu estou armazenando isso com uma eficiência de 100%, porque eu tenho somente 1 terabyte armazenado. Quando que a gente começa a ver um incremento de espaço no armazenamento depois do snapshot ser executado? Esse incremento de espaço ele vem naturalmente a partir do momento em que o arquivo começa a se modificar. Então, quando eu começo a gravar blocos adicionais, eu começo a ver um incremento no espaço de armazenamento. Aí sim, o meu 1 terabyte passa a ser mais do que 1 terabyte. Se por um acaso esse arquivo ou esse banco de dados ele precisa sobrescrever um dos blocos que fazem parte de um snapshot, que viraram read-only, o que acontece é que ele passa a escrever os blocos modificados em uma outra área e mantém os blocos originais na área de snapshot, né, bloqueados como snapshot. Tá? Isso permite, né, que nós tenhamos agora na prática 2 versões diferentes do arquivo ou do banco de dados. Então eu tenho uma versão que está protegida pela tecnologia de snapshot e uma versão nova que é a versão ativa do arquivo, é a versão ativa do file system. Se eu quiser fazer um rollback, se eu quiser restaurar para a versão anterior, eu posso dar um comando e em poucos segundos o que acontece é que eu volto a ter a versão original do arquivo.
Então a tecnologia de snapshot da NetApp ela funciona assim. E aí posteriormente a gente libera os blocos que agora não estão sendo mais utilizados para sobrescrita. Tá? É assim que a tecnologia da NetApp funciona desde 1992. Tudo bem? Quais são as vantagens de ter um snapshot baseado em hardware ou baseado em tecnologia NetApp? Primeiro, a gente elimina o estresse nos servidores, né? Então, se eu tenho um agente de backup dentro de um servidor, sempre que eu vou tirar backup daquele servidor, aquele servidor ele sofre um estresse de CPU, memória e a rede também é estressada, tanto a interface de rede do servidor quanto toda a camada de rede. Não é necessário longas janelas de backup mais, porque o snapshot dentro de um storage NetApp a gente consegue tirar em cerca de segundos, né, ou poucos minutos, como 2, 3 minutos. Elimina a necessidade de uma rede específica para backup. Muitos clientes que possuem backups, que tiram backup de forma intensiva, precisam de redes separadas para tirar backup, para que os backups não influenciem no ambiente de produção. O primeiro backup sempre é full e depois disso a gente usa o backup incremental para sempre, tá? Então não é necessário adotar uma série de backup diferenciais ou uma série de outras estratégias de backup. O snapshot da NetApp funciona de forma simples e simplifica a operação também. Toda a replicação é baseada em incrementos, então se a gente precisa criar um espelhamento entre um storage NetApp e um Data ONTAP na nuvem, ou 2 storage NetApp, a gente faz essa replicação de forma incremental sempre. Tá? O restore os testes de restore podem ser executados mesmo com o ambiente em produção. Então eu posso criar um clone, por exemplo, do meu snapshot e fazer os testes nesse clone e fazer os testes de restore. Ou eu posso restaurar um arquivo, eu posso restaurar um único banco de dados e fazer os testes com o ambiente em produção. Eu não preciso parar o ambiente de produção para fazer um teste de restore. O restore é imediato e pode ser de forma granular, então eu posso escolher um mailbox para fazer o restore, eu posso escolher um arquivo para fazer o restore, uma máquina virtual para fazer o restore. Não requer uma reserva de espaço adicional dentro do ambiente de armazenamento de dados e não impacta na performance do storage. É importante salientar que todo esse ambiente de armazenamento de dados ele não está sendo usado só para backup, ele é usado para o ambiente de produção. Então manter a performance do storage de forma a atender todos os requisitos do ambiente de produção é um pré-requisito para que a gente tenha um storage de alto desempenho para o ambiente corporativo. Então, o primeiro pré-requisito que a gente leva em consideração é que o snapshot, o espelhamento ou o snapvolt, eles não impactem no ambiente de produção. Esse storage ele é utilizado intensamente tanto para backup quanto para o ambiente de produção. Tá? Para vocês terem uma ideia do poder dessa tecnologia de snapshot, ela é a base de integração e de criação do que a gente chama de Data Fabric, que é uma malha de conexão entre os ambientes on-premises, o ambiente de nuvem pública e o ambiente de nuvem privada dos nossos clientes. Então, toda a comunicação entre esses ambientes é feita utilizando a tecnologia que a gente chama de Snap Mirror, que é baseada em snapshots. Tá? Então, o que eu quero que vocês levem dessa apresentação? Tá? A infraestrutura compartilhada, né, ou infraestrutura de nuvem híbrida da NetApp, ela é baseada em uma solução de armazenamento de dados inteligente. E quem traz essa inteligência para dentro do hardware, seja ele um hardware virtual ou hardware físico, é o Data ONTAP. Tá? A NetApp é a única empresa que consegue entregar para vocês um cluster de armazenamento que vai entregar de forma unificada a possibilidade de integrar arrays híbridos. Então, nós conseguimos colocar dentro de um mesmo cluster um array all flash e um array com discos mecânicos, ambos entregando qualquer protocolo que a sua infraestrutura venha a necessitar.
Não é necessário você converter toda a sua infraestrutura NAS, por exemplo, para uma infraestrutura SAN para poder obter um array ao flash, por exemplo. Tá? É uma infraestrutura realmente unificada, não é necessário a utilização de outros produtos ou de outros gateways, proxies NAS, por exemplo, para poder virtualizar o storage. O storage ele é unificado, ele vem com portas unificadas e o Data on Tap fala qualquer protocolo de rede nativamente. É a única empresa que consegue entregar a estratégia disco para flash para nuvem. Tá? Então, os nossos tiers eles se estendem até a nuvem pública. A escalabilidade desse storage é feita de forma transparente, tanto scale-up quanto scale-out. A proteção de dados vem integrada com o storage e é feita não importando qual protocolo que, que o cliente decida utilizar. O próprio storage já entrega eficiência no armazenamento de forma post-process online. E o próprio Data on Tap integra com as aplicações Enterprise de forma nativa e auxilia na manutenção dos níveis de serviço com Quality of Service, que também vem dentro do próprio sistema operacional. Então, é um sistema operacional muito poderoso que vem dentro desse storage. Queria agradecer de novo a visita no nosso stand virtual. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail e muito obrigado. Olá, meu nome é Everton Cardoso e eu sou consultor sênior de pré-vendas na Arcserve. Neste momento, vamos falar sobre as integrações que nós estamos introduzindo na nova versão do Arcserve Unified Data Protection, a versão 6, para operar os snapshots gerados pelos equipamentos da NetApp, conforme o Diego explicou há pouco. Então, através dessa integração que nós estamos apresentando agora no produto, é possível aproveitar todo o poder e eficiência do hardware NetApp para facilitar e auxiliar os snapshots na hora de realizar os seus backups com o Arcserve ODP. Então, quando o cliente possui servidores físicos ou virtuais e armazena os seus dados em um dispositivo, em um storage da NetApp, seja, por exemplo, as máquinas virtuais VMware ou Hyper-V, ou então bases de dados como SQL, Exchange, Oracle, ele pode ter esses dados em um volume, em uma LUN, que está em um storage da NetApp, e com o Arcserve ODP nós vamos utilizar as APIs da NetApp para controlar esse processo. E ao invés de gerar o snapshot via software, como nós sempre fizemos, nós passamos a aproveitar essa capacidade do hardware para fazer esse trabalho por nós. Isso nos permite ter uma agilidade e um poder muito maior, principalmente quando o volume de dados é muito grande ou em ambientes com um amplo número de máquinas virtuais. Isso permite que nós também façamos esse backup de forma LAN-free, porque ao gerar esse snapshot lá no storage, o proxy, por exemplo, no caso do backup das máquinas virtuais, ele é capaz de montar esse volume e acessar o seu conteúdo diretamente para fazer esse backup sem impacto para o ambiente de produção. Esse backup ele vai para o nosso Recovery Point Server com todas as vantagens de desduplicação, compressão, como você que já usa o Arcserve ODP está habituado. E uma vez que esse backup esteja no disco, ele pode ser migrado para outros locais de armazenamento, como a nuvem, fita ou até mesmo um disco remoto. E o mais legal de toda essa integração é a simplicidade que a Arcserve utilizou para disponibilizar isso para nossos clientes. Um processo extremamente complexo que envolve uma série de etapas de criar o snapshot de software, criar o snapshot no hardware, montar, ler esses dados e depois remover esses snapshots. Tudo isso, um procedimento relativamente complexo, e detalhado, em que vários pré-requisitos têm que ser observados, foi simplificado ao ponto de que dentro do console do Arcserve ODP, tudo que você tem que fazer é marcar um checkbox dentro de um plano para fazer esse snapshot via hardware.
Então a preocupação maior da Arcserve foi transformar isso, um processo complexo, em algo totalmente simples e acessível para nossos clientes. E a partir desses backups gerados por essa integração, você tem todas as opções de recuperação que você já está acostumado com o Arcserve UDP. Você pode recuperar arquivos e pastas, pode recuperar bases de dados SQL, Exchange, Oracle e outras. Você pode recuperar e-mails do seu Exchange, pode recuperar máquinas virtuais, fazer todo aquele processo de montagem de backups, Instant VM Recovery, que é uma das features também introduzidas agora na nova versão. Então, todas as opções de recuperação são exatamente iguais também quando você está usando a integração com os equipamentos da NetApp. E os próprios backups também continuam com os mesmos conceitos, incrementais infinitos em nível de bloco, para permitir que você tenha cópias mais frequentes e que consomem menos espaço e menos recursos dos seus servidores, e também menos tempo para serem concluídas. Toda a nossa avançada tecnologia de desduplicação global do Recovery Point Server também está à sua disposição, mesmo quando o snapshot é feito via hardware. Você pode replicar esses dados para outros RPS remotos, seja num site que pertence e é controlado a você, seja em uma nuvem pública ou privada, e até mesmo migrar esses dados para a fita. Então, o valor que a Arcserve agrega às tecnologias da NetApp é justamente a possibilidade de tirar esses dados de dentro do NetApp, dos equipamentos e storage da NetApp, e armazenar isso em outros tipos de mídia de forma mais flexível para que a recuperação desses dados seja possível mesmo num desastre de maior escala. Outra opção que nós oferecemos para integração com a tecnologia da NetApp é a possibilidade de proteger os volumes NAS, ou seja, aqueles volumes CIFS e NFS, onde seus usuários guardam arquivos, através do protocolo NDMP. Então, se você utiliza um equipamento FAS da NetApp como uma espécie de um file server, disponibilizando ali volumes para seus usuários gravarem os seus dados, você pode utilizar com a tecnologia Arcserve o protocolo NDMP para se conectar a esse dispositivo NAS, ler todo o conteúdo desses volumes e movimentar esses dados para um outro tipo de armazenamento, que pode ser uma fita ligada diretamente ao storage da NetApp, então esse tráfego também é LAN-free, pode ser uma biblioteca compartilhada numa rede SAN, ou pode ser qualquer dispositivo de backup atrelado, associado ao seu servidor do Arcserve Backup, como um disco, um dispositivo de nuvem, uma fita local desse servidor, com as mesmas funcionalidades que você sempre teve com o Arcserve Backup, desduplicação, GFS, Media Pools, enfim, toda a experiência que nós temos de 25 anos no mercado à disposição para proteger esses dados do seu storage NetApp também. E o que você e seus clientes ganham com essa integração? Bom, vocês ganham principalmente disponibilidade, como eu disse. Nós aproveitamos toda essa tecnologia, os avanços e inovação dos equipamentos NetApp para facilitar esse processo de backup, te garantir backups mais frequentes, com menor impacto, e movemos esses dados, geramos uma cópia fora dos equipamentos da NetApp. Então, você pode ter uma cópia em outros locais, em um site remoto, e aumentar a disponibilidade desses dados em caso de desastres. Nós também te damos uma grande escalabilidade. Como a eficiência desses dispositivos NetApp é muito grande na hora de gerar esses snapshots, nós podemos agora proteger volumes muito maiores de informações, números muito maiores de máquinas virtuais, de forma simples com a nossa solução. E te damos uma maior agilidade, porque você vai ver que os seus backups vão concluir num tempo recorde como nunca antes visto. Então, se você quiser mais detalhes, venha até o nosso stand virtual, nós temos vídeos demonstrando essas funcionalidades em ação, então venha obter mais detalhes, mais informações sobre o que a Arcserve e a NetApp podem fazer por você. Obrigado.